A 1.200 metros de altitude, diretamente de Soprabolzano, eu sou Guto Brignoli E eu sou Miguel Teixeira. e nós estamos aqui num dia chuvoso que vocês não podem ver, mas um dia chuvoso aqui na Itália, no norte da Itália. E vamos falar hoje sobre uma peça de um compositor muito conhecido no nosso programa, Miguel Teixeira. Miguel Teixeira, você vai falar sobre uma peça que, na verdade, ainda é completamente... não é uma estreia, é completamente desconhecida do público e até de você, de certa maneira. Hoje eu escrevi a última nota de um Te-Deum. O que é o Te-Deum? Te-Deum é uma oração que louva... Tem três partes, né? Primeiro, louva Deus Pai, depois Jesus Cristo, e depois são pedaços de salmos, né? Mas é uma oração que é muito recorrente na liturgia. Se eu não me engano, na liturgia das horas, o pessoal que reza a liturgia das horas diz uma vez por semana o Te Deum. E por ano, acho que no Advento também se faz na liturgia. E é uma peça que foi já musicada, né, por muitos compositores, inclusive Bruckner. Verdi tem um Te-Deum muito interessante, e até o Te-Deum do Verdi. Bom, quando a gente compõe, a gente aprende que não dá para escrever quintas paralelas, né, que é uma coisa técnica, mas é proibido. Aí chega lá o Verdi, primeira coisa que ele faz, quando entra as vozes, pluf, pluf, quintas paralelas abertas assim, sem, nem escondidas, né? Então, para ver como entre a teoria e a prática existe muita diferença, né? E bom, hoje eu escrevi a última nota desse Te-Deum aí, que é para orquestra e coro. Vamos ver, eu espero que ele seja executado, né? Mas vamos ver, se não for executado, tá na gaveta e mais cedo ou mais tarde vai ser. E onde eu busquei representar na música da melhor forma possível a expressão do texto, né? A oração, e que pudesse, como fazia o Monteverdi, acentuar o texto, a música, né? Porque, como é um texto em latim, muitas vezes a música com a qual ele é apresentado é o que traz o significado para quem está escutando, já que muitas vezes a palavra não é entendida. E, aliás, quando se faz o motivo pelo qual se faz o canto gregoriano, por exemplo, que é uma língua que as pessoas não entendem, é que justamente a música é capaz de fazer com que a pessoa entenda a oração e participe, mesmo não entendendo as palavras. Antes, quando a missa era em latim também, as pessoas, muitas vezes os padres que diziam a missa, não entendiam o que estavam dizendo, mas o importante era justamente dizer, né? E por isso é aí que entra a música, que ajuda a mandar a mensagem, mesmo sem as palavras. E hoje eu trouxe a partitura do Te-Deum, mostrei pro Guto, porque eu queria algumas opiniões, e me deu conselhos úteis. Na parte rítmica, o Guto em relação a mim, ele tem um ritmista a parte do ritmo muito mais intensa, então foi bom o conselho. E não sei mais o que eu posso falar no meu monólogo aqui, que tá ficando chato. Com certeza é interessante escutar, acredito para os ouvintes, é interessante escutar já as considerações de um compositor, né? De qualquer maneira, é uma experiência que não creio que se tenha assim tão frequentemente. Mas é uma coisa interessante que você falou, já falando do Verdi, né? Entre a teoria e a prática existe a realidade. Então é verdade né, por exemplo, as quintas paralelas eram evitadas e eram, na verdade,
proibidas quase, né? Digamos assim, não é? E mas Verdi chega no seu Te Deum e fazendo já o oposto. Porque para explicar um pouco, assim, na composição, de fato, tem coisas que funcionam mais fácil, não é verdade, Miguel? E tem outras que funcionam, que soam com mais dificuldade, por assim dizer. Tudo obedece à própria natureza do som, né? É por isso também que existem essas regras de composição que foram, não digo muito severas, mas muito muito claras por anos, assim, por séculos, quem sabe, podemos dizer. Porque, de fato, a estrutura dos sons se apresenta e se cria uma amálgama pela própria, como eu disse, a natureza do som. Quer dizer, fisicamente, certos sons se ligam com outros de maneira mais harmônica e outros menos harmônica. Por uma série de questões que a gente até já discutiu, já comentou aqui, até do que a humanidade procura na música e espera da música em determinados períodos da história, aí a música se apresenta mais harmônica nesse sentido, menos harmônica, mais próxima do ruído, mais próxima da cacofonia desejada, né? Que isso acontece também, às vezes, cacofonia, um som... Porque o som cacofônico pode se utilizar, às vezes, criticando, mas às vezes tem compositor que vai adorar. E vai falar, não, eu estava justamente procurava esse som estranho, por assim dizer. Então, as regras da composição, que por muitos séculos existiam de uma certa maneira, procuravam obedecer essa natureza do som, né? No seu Te Deum, agora voltando ao seu Te Deum, você... Bom, primeiro acho que a gente pode contar por que você compôs esse Te Deum também, ou para que ele é, né? Conta aí, por que você compôs esse Te Deum? É para um concurso? É em homenagem ao Xavier, que acabou de nascer? Ou é porque você estava sem fazer nada e você falou, vou compor um Te Deum? Conta aí pra gente. É para um concurso, né? Um concurso de música sacra. E, enfim, vamos ver aí o que vai acontecer. E o que é interessante, assim, quando eu cheguei quando eu mostrei para o Guto a partitura, a composição, é que ele, tendo experiência com regência, com orquestra, me antecipou muitas reações que os músicos podem ter diante de uma partitura que é escrita de uma maneira mais complicada, né? Porque, por exemplo, um exemplo aqui, né? Uma nota no contrabaixo, por exemplo, pode ser tocada numa corda ou em outra, e dependendo da posição da mão. E eu tinha escrito para tocar essa nota assim, no detalhe de qual corda, qual nota, onde apertar, etc. E o Guto me disse, olha, escrever isso aí para eles, o contrabaixista vai olhar e dizer, tem que fazer isso. Então tá, vou fazer aqui. Aí soa ruim, ele te olha com uma cara de bunda pra ver a tua reação. Não, então ele vai dizer assim, o cara estudou livro de orquestração mesmo, né? Só que a diferença da prática e da realidade. Funciona em determinadas situações, né? Só que é muito mais fácil escrever ali o efeito e ele mesmo acha a melhor posição para tocar aquela nota, né? São coisas que a experiência traz, que o estudo não traz, né? Por isso que é sempre bom a gente perguntar e pedir opiniões, e por mais que o cara seja experiente, é bom ele sempre perguntar e buscar aprender sempre mais, né? Miguel, me vem uma coisa assim, que a gente sempre acaba fazendo digressões. Eu digo que são interessantes, depois vocês julgam aí, vocês que estão ouvindo. Mas, como vocês sabem, o Miguel, por exemplo, é engenheiro, né? E meu pai também é engenheiro. Meu pai também é engenheiro civil, né? Então ele, por muito tempo, lidou com mestre de obras. Não sei qual foi, o Miguel é um pouco mais jovem que meu pai, mas acho que ele teve a experiência, eu aqui estou imaginando, mas o engenheiro, seja ele de qual seja a sua especialidade, quando ele faz um projeto, depois ele vai para o canteiro, ou para o projeto de uma máquina, e tem lá o cara que está executando, que vai falar,
Ah, sim. Aqui, eu entendi o que você quer dizer, mas, olha, o material que você está sugerindo, aqui talvez ele não tenha a resposta que você está imaginando, ou até tem, mas em determinadas circunstâncias, ou então lá no canteiro de obra o cara falou, doutor, o senhor está querendo tantos quilos de cimento aqui, ou não sei o que de material, mas ó, vai dar problema, porque vai pesar, vai, sei lá, enfim, tem uma série de coisas que com certeza o canteiro de obra é uma escola. Ou o médico, né? Sei lá, o médico pensa, eu vou operar assim, assim, assado. Chega lá, o intestino faz uma dobra que no corpo do... Enfim, mil variantes, que a música também é assim, né? A música também tem essa realidade. Você imagina, eu vou escrever a nota X pro violino e ele toca. Tá, ele toca, mas é difícil de tocar. É difícil de tocar aquela nota numa velocidade X. Ou ela soa muito alta e você está querendo que soe muito baixa. Para soar baixa é muito difícil. Enfim, tem uma série de peculiaridades. E aqui, por que eu estou fazendo esse parênteses aqui, essa digressão? Porque essa é a beleza de aprender música também. A música e aprender cedo. A educação musical te dá essa bomba de realidade nas coisas mais... não digo banais, mas em situações que ninguém vai morrer se você errar, né? E você pode experimentar. É uma coisa bonita da música também, que você aprende um mecanismo da realidade, ou seja, essa coisa de você imaginar, mas não, e nem sempre dá certo, porque existem uma série de outros fatores no mundo real que você tem que entender que às vezes você tem que ter uma margem de erro, de aceitação, de experimentação. E essa vivência na música, num grupo musical, por exemplo, eu escrevi um acorde perfeitinho para um quarteto. Aí tem um fulano lá que toca pior que os outros. Aí o acorde já não vai soar bem. Aí o grupo tem que se adaptar, ou melhor, tem que fazer uma certa adaptação ou da música, ou entender que, a gente toca bem, mas tem um fulano ali que está vacilando no que ele precisa fazer. A gente vai ter que ensaiar mais para que ele possa se adequar a gente. Então você com a música, cria esse mecanismo muito importante para a nossa vida, né? Que é de saber lidar com as dificuldades que se apresentam que talvez você não esperava, ou lidar com as dificuldades de um determinado indivíduo daquele grupo que você tem que se adequar, ou então tem que fazer o indivíduo melhorar. E é uma série são inteligências, por assim dizer, né? Tipos de inteligência emocional, social, por assim, né? Que a música tem essa capacidade óbvio, a gente está falando do TD1 do Miguel, que ele está escrevendo para um certo contexto, com profissionais e tal, mas a gente está adequando a ideia aqui, mostrando que na educação musical a gente se depara com tudo isso, e isso nos dá uma experiência muito grande para a vida. Tô certo ou tô errado, Miguel? Tá certíssimo. E essa comparação com a engenharia é muito boa, né? Eu cheguei a trabalhar como engenheiro na Gerdau e eu tinha notas muito boas na universidade. Então, quando eu cheguei lá, o pessoal me deu um conselho excelente. Qualquer coisa que eu faça, que eu projete ou que eu imagine, primeiro eu vou lá falar com o operador que está trabalhando com a máquina. E, meu Deus, é impressionante a quantidade de coisas, de truques que a gente aprende com eles. E se o cara é arrogante, que aprende com livros e só teoria, não, eu sou engenheiro, não aprendo com quem não estudou, tá ferrado, né? Tá condenado a fazer coisas que não vão funcionar. Porque a realidade é muito, mas assim, é infinitamente mais rica do que qualquer livro que a pessoa possa estudar. E a humildade de querer aprender com a realidade é essencial, não só na música, né? Não só na engenharia, mas em qualquer profissão. Eu imagino também o pessoal que é advogado aprende na teoria muito bonito, assim, o que funciona e o que não funciona. Mas chega na prática e as coisas são muito diferentes, né? Fecha o parênteses. Então, hoje, assim, falando sobre o TD, eu estou notando a dificuldade que é comentar com palavras uma composição que a gente mesmo fez, né? Porque no momento da composição da música, a gente se expressa através da música, né? Então agora, assim, tentando passar com palavras o que eu fiz na composição, é muito difícil.
interessante isso. Que não é... Tem gente que diz que a música é uma linguagem, né? Não sei se é. Mas existem coisas que não são... Aliás, na verdade, são transponíveis, sim. Transformar uma música em linguagem verbal é possível, mas é coisa para gênio. E justamente aí que entra o crítico de arte, né? O Guto tinha comentado ali das regras muito rígidas de composição, e até um certo período da história do homem, da história da música, os críticos musicais das obras dos teatros avaliavam a composição se ela seguia ou não essas regras de composição aí que o Guto comentou. E obviamente que isso tem um limite e chega muito cedo nesse limite, porque algumas obras musicais não podem ser avaliadas nesse critério. A começar pelo que nós citamos do Te Deum do Verdi, que é uma obra belíssima e começa com um erro, né, entre aspas, básico. E, por exemplo, se o cara for avaliar a obra do Debussy, por exemplo, com essas regras, a obra é totalmente fora das regras do Debussy. E é linda. Isso é interessante, né? O Debussy, ele é um cara que decidiu saber o que era certo ou errado só pelo ouvido dele. Então ele tocava, experimentava e, não, isso é bonito, isso não é bonito. Então o que não era bonito ele descartava. E o que era bonito ele aceitava. Por isso que é tão difícil pegar e analisar, fazer um estudo de como que o Debussy compunha, método de harmonia do Debussy. Isso aí não existe, porque era por ouvido aqui. E eu acho que o pessoal que é pintor também tem essa dificuldade de expressar com palavras o que ele fez no quadro. Bom, Miguel, sobre essa dificuldade do pintor ou do compositor, né, de falar sobre a própria obra de arte, acho que é perdoável, porque, enfim, são linguagens diferentes, mas a propósito desse assunto mesmo, eu essa semana li alguns artigos sobre a morte de um compositor italiano chamado Franco Battiato, que é um chamado cantautore, não? Mas ele, talvez no Brasil as pessoas o conheçam, ele teve um sucesso internacional muito importante, colaborou com artistas internacionais, assim, dos mais variados e também dos italianos mais conhecidos também. É verdade que a música italiana tem menos entrada nas rádios internacionais do que talvez 3 décadas atrás, mas enfim, quem não conhece vale a pena conhecer. Franco Battiato passou desta para melhor, esperamos, na semana passada. Mas num desses artigos que eu estava lendo, no jornal La Verità, comentaram que a artista americana, performer, artist, Laurie Anderson, diz: falar de música é como dançar de arquitetura. Ou seja, é um nonsense, é difícil mesmo. Então você está perdoado, Miguel, por essa dificuldade completamente aceitável. Tem um episódio da vida do Beethoven que ele estava tocando para uma nobre e tocou uma sonata, não interessa qual, e depois a nobre perguntou para ele: mas maestro, o que significa essa sonata? Aí ele não respondeu, tocou de novo a sonata e disse: significa isso. Então são coisas, são linguagens diferentes, né? A mensagem pode se expressar, o músico expressa a mensagem pela música e ponto. Então espero assim que possível mostrar para vocês a gravação desse TD1 para poder comunicar também nessa forma. E é interessante agora que eu gostaria de comentar sobre essa relação entre teoria e prática. O meu professor de composição, o Marco Tutino, ele comenta... Bom, ele já fez muitas óperas, né? E foi diretor artístico de vários teatros na Itália também. E ele comenta que quando vão tocar uma ópera dele, ele, que não tem obrigação, vai assistir todos os ensaios daquela ópera. E ele vai... E isso é um exercício difícil para o compositor. Ele não opina nada. Ele deixa total liberdade para o maestro, total autoridade para o maestro.
Porque o trabalho dele, a autoridade dele terminou quando ele mandou a partitura. Depois está entregue. Claro que se alguém pergunta alguma coisa, ele está ali, né? Ele não ele está disponível porque ele sempre vai ali presenciar os ensaios, mas não para controlar, não para dizer isso não, isso sim. E muitas vezes acontece do músico mudar alguma nota, né? Por exemplo, dar uma nota muito aguda por instrumentos de madeira que eles não conseguem fazer. Aí já tem até a praxe, né, de tocar uma terça abaixo aquela nota aguda. E são as diferenças entre a teoria e a prática que a composição tem que arcar, né? É muito parecido com o exemplo que o Guto deu de fazer um projeto. Tu faz um projeto, idealmente é tudo aquilo já está pronto, resolvido, né? Mas chega na prática existem problemas concretos que não só não foram previstos, mas são imprevisíveis muitas vezes. Interessante você falar isso do Tino, do seu professor, porque eu tô ficando gaga, cara. Como que é atteggiamento? Você também tá ficando gaga, né? É um comportamento, sim, humilde e interessante que ele faça isso, porque esperar realmente, esperar que o regente pergunte, que o intérprete pergunte, é realmente uma coisa sábia também, no final das contas, porque você vê a capacidade da tua composição de dar margem a interpretações belíssimas, porque não, coisas que você mesmo não espera, talvez, daquilo que você escreveu, mas me fez lembrar alguém contando sobre Shostakovich, que ele ia nos ensaios também e ficava lá muito humilde, sentado lá longe, né? Que às vezes ele, se perguntavam, ele muito humildemente dizia, não, sabe, é que talvez sim, você pode pensar aqui assim. Poxa, Shostakovich fazia assim, né? Que era um monstro, quer dizer, um compositor, um pianista de mão cheia, um instrumentista realmente virtuoso, né? E sabia de música, e não obstante tudo isso, ele ficava ali humildemente esperando que fosse consultado. Mas realmente para o compositor, você disse que ele não é obrigado a ir nas óperas, mas que compositor não quer estar no ensaio da sua... Talvez um compositor que tenha obra executada a todo momento, talvez ele fique de saco cheio, não quero mais, assim. Mas não acontece com todo mundo e não acontece sempre. Então é uma grande possibilidade, uma grande experiência poder acompanhar a execução de uma peça, né, Miguel? Mas, Miguel, acho que talvez vamos situar, seja quase um serviço jornalístico, mas por que não? Qual é o festival que você está... Porque em tempos de Covid, tudo mudou muito, né, no âmbito musical, então acho que as pessoas até se interessam, onde é que tem um festival de música que realmente vão tocar música ao vivo? Não é em todo lugar que está sendo possível isso, né? E talvez seja um elemento a mais para matar a curiosidade dos nossos ouvintes. É o festival de música sacra aqui do Alto Adige, na região que nós vivemos, que é uma região muito privilegiada, né, Guto? Fazer um festival de música sacra com concurso de composições novas, é um festival para como é que se diz? Performance, para cantores, e eles também fazem esse concurso de composição, como eu comentei. É uma coisa muito privilegiada, né? E também considerando quem vai estar na banca, né? É o Valentino Miserax, que tu já conheceste, né? Não sei se já chegaste a falar dele aqui ou não. Não sei, não me lembro de ter falado, mas eu conheci numa circunstância que eu acho que vale a pena até falar num programa à parte. Mas eu conheci, sim, o Valentino Miserax, é um espanhol, não me lembro exatamente de onde ele nasceu. Ele ele já está com seus quase 80 anos, né? Grande compositor, um grande músico responsável pela Basílica de Santa Maria Maggiore por muitos anos, e ele foi também regente da Capela Sistina, eu acho. Ele chegou a ser, se eu não me engano. Vamos fazer. Ele merece com certeza
um programa inteiro. Eu conheci sendo apresentado por 2 colegas amigos brasileiros, o Cleiton Dias e o Felipe Bernardo, ali em Roma. Vale a pena falar sobre ele em um outro momento. É um grande privilégio, como você está bem dizendo, poder ter, quer dizer, que existe um concurso de composição de música sacra, e não só, mas com Valentino Miserax como ele é o presidente da banca, né? Então esperamos que a gente possa ouvir ao vivo essa execução e que você saia vencedor, né, Miguel? Esperamos, mas seja o que Deus quiser. E então acho que é isso aí, né, Guto? Deu de falar do Te Deum. Agora tem que escutar. Vamos, a gente pode, se não conseguir... A instrumentação não é muito grande, né? Não é muito, quer dizer... Esperamos, com certeza, speriamo in bene, como se diria em italiano. Esperamos o melhor, com certeza, que Deus dê o caminho que Ele quer aí para o seu Te Deum. Acho que o seu trabalho já está feito, enfim, você já fez o seu trabalho em honra e glória dele. Se puder receber um prêmiozinho na terra aqui, tá bom também, né? Se não é porque eu tô muito arrogante, tem que ficar mais humilde. A propósito de arrogante e humilde, ontem foi dia 20... Bom, vou falar, né? O dia que a gente tá gravando. Pode, né? Não tem problema. Quem é que vai se preocupar com isso? Mas em todo caso, no dia de Pentecostes, que foi dia 23 de maio agora, né? Desse ano, o santo que eu sou devoto, que é São Filippo Neri, o santo do Espírito Santo, né? Ele tem a famosa e conhecida história dele, quando ele se retirou na capela de São Sebastião, em Roma, que é embaixo, né, como se diz, nas catacumbas, na catacumba de São Sebastião. Você tá vendo que o meu português aqui tá problemático, hein? Ou catatumba, que nem diz um amigo meu. Catatumba de São Sebastião, São Filippo Neri recebeu a bola de fogo no seu coração, né? Que depois ele teve, por toda a vida, diziam que o coração dele via o peito que batia forte, assim. De fato, na autópsia dele, quando ele morreu, tinha 2 costelas fraturadas. O coração dele era realmente maior do que o normal. Viveu por 50 anos, assim, não, então era o Espírito Santo mesmo, não era uma doença, não. Bom, dia 23 de maio foi também o dia em que ele foi ordenado padre, 1551, se eu não me engano. E agora eu esqueci o que eu ia falar, por que eu comecei a falar disso tudo? Comecei a falar dele por causa do Pentecostes, Espírito Santo. Como é que é? Não sei, mas eu conto uma anedota dele. Vai. Ele morava com um grupo de outros sacerdotes e tratavam ele muito mal, né? Zombavam dele. E ele rezava. Aí ele rezando disse: "Pô, Deus, eu tô te pedindo paciência faz não sei quantos meses e nada, não escuta a minha oração." Aí ele recebeu uma resposta, dizia: "Pois eu tô justamente te dando os meios de adquirir paciência." Exato. Não, e eu me lembrei agora que tá duro, eu tô ficando gagá mesmo, rapaz. Não, tava contando de São Filippo Neri porque ele também, com um padre do oratório, ele que fez um sermão maravilhoso, escrito, aí leu o sermão, todo mundo mandou, que belo, elogiou esse padre, um padre jovem, lindo, e com ele, até o próprio São Filippo Neri, não era ainda São, elogiou, e viu que o rapaz ficou contente, mas ele falou: eu vou dar uma freada no orgulho que ele possa desenvolver dessa história. Falou: amanhã você repete esse sermão aí, lê de novo. Bom, no outro dia ele leu de novo, todo mundo se olhou na assembleia ali. Amanhã você repete de novo, porque é muito bonito mesmo. Aí ele leu de novo. E o pessoal, no terceiro dia que ele repetiu, já começou a ir embora. Tipo, mas esse aqui só tem esse argumento para discutir, falar assim. Aí ele falou: pô, mas o pessoal foi embora. Eu falei: não, tá bom, agora você pode trocar de argumento. Quer dizer, para dar um chacoalhão no orgulho que pudesse se desenvolver. Então, Miguel, eu acho que, independente espero que não precise ser nessa hora aí para testar a sua humildade ou não, mas a gente está curioso para ouvir o Te Deum. Quem sabe é possível executar com um dos corais que você rege aqui. Quem sabe a gente consegue, de alguma maneira, escutar o Te Deum. E é isso, acho que ficamos por aqui agora, por hora. E a gente se vê na próxima semana. Aqui, toda segunda-feira, um episódio novo do Faça Essa Música,
Um abraço e até a próxima.